Olá, adolescentes da Igreja Batista Central de Nova Odessa. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo joinha? Então tá bom. Hoje, né, nós vamos dar continuidade com o segundo vídeo da série O Seu Herói de Cada Dia. Legal. Nessa série, O Seu Herói de Cada Dia, começamos a semana passada, né? Com o primeiro vídeo. E hoje nós temos um convidado especial. Vou descrevê-lo aqui, vamos ver se você adivinha de quem nós estamos falando. Ele é considerado um gênio, tem muita grana, é bilionário. Ele é chamado por muitas pessoas de um playboy. Pois é. E dizem também que ele é um filantropo. Você sabe o que é um filantropo? Uma pessoa que ajuda as outras, né? Como ele é bilionário, ele ajuda as outras pessoas com o seu dinheiro. No entanto, esse dinheiro foi conseguido através de um negócio que ele tem, que não é muito bom não, hein? É a produção e venda de armas. Você sabe de quem nós estamos falando? Sim, Tony Stark, o Homem de Ferro. Olá, pessoal. Olha só quem veio nos visitar. Tudo bem, Tony Stark? Não, Homem de Ferro. Eu estou com a minha roupinha de Homem de Ferro, portanto eu não sou o Tony Stark. Prefiro ser chamado de Homem de Ferro. Ok, então, Iron Man, Homem de Ferro. Muito bom. Então você é um gênio, um bilionário, um playboy, um filantropo e trabalha com venda de armas. Pessoa muito egocêntrica você, hein? Também o pessoal, não sou eu que estou falando, hein? Mas as pessoas falam. Mas eu mudei muito a minha forma de ser. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Tudo começou. Não. Peraí. Calma. Nós já vou voltar a falar com você, mas como nós vamos falar, né, assim, usar o seu personagem, a sua vida como exemplo aqui, eu não gostaria que você ficasse aqui com a gente, porque senão você vai ficar dando palpite, a gente quer fazer uma análise diferente da sua vida aí. Mas aqui eu. Não, fica tranquilo. Qualquer coisa eu chamo você, pode ser? Ok, então. Até mais. Qualquer coisa você me chama. Muito bem. Vamos deixar lá o Homem de Ferro um pouquinho no cantinho guardado, porque nós temos que falar algumas coisas importantes sobre a vida dele e de repente ele vai achar que estamos exagerando ou não é bem assim. Então não é legal o nosso alvo da pesquisa aqui, né? O alvo, o centro da conversa estar presente, porque a gente tem mais liberdade para conversar, é ou não é? Muito bem. Então, como eu falei, olha só. O Tony Stark, que é o Homem de Ferro, gênio, bilionário, playboy, filantropo, não sei, mas né, produção de armas e venda de armas, esse era o negócio principal dele. Que mais? Uma pessoa extremamente egocêntrica. O que seria uma pessoa egocêntrica? Entende-se que as pessoas que estão ao seu redor, né, do egocêntrico, elas estão para servi-lo. Olha que coisa, o egocêntrico. Ego sou eu, cêntrico, eu sou o centro de tudo. Então as pessoas que estão ao meu redor servem para me servir. No entanto, gente, a vida do Homem de Ferro, do Tony Stark, no caso, mudou bastante. Mudou quando ele começou a ter convivência com outras pessoas e aflorar certos sentimentos que talvez ele não tinha muito no passado, né? Três pessoas, podemos dizer assim, que tiveram um grande impacto na vida dele, tá? Pepper Potts. Quem é essa Pepper Potts? É aquela mocinha, é uma secretária, né? Que trabalhava com ele, ou que trabalha com ele, e ele começou a ter um tipo de um relacionamento com ela, eram amigos, depois se tornaram mais que amigos, e no fundo ela se transformou no grande amor do Tony Stark. Ela influenciou bastante a vida dele. Ele descobriu o amor com ela, né? O cuidar da outra pessoa. De um outro lado também, sabe quem influenciou a vida do Tony Stark, do Homem de Ferro aqui? O Capitão América. Os dois parece que não se bicam muito, né? Teve um problema aí de liderança, opiniões divergentes sobre como lidar com uma determinada situação lá e tal, né? Mas mesmo nessa situação de conflito
ele acaba aprendendo muita coisa, porque ele precisa pensar também sobre a própria vida, os seus princípios, os seus valores, né? O que é certo, o que é errado. Então eu poderia dizer que o Capitão América também ajudou bastante aí na vida, na transformação do Tony Stark de uma pessoa totalmente egocêntrica para uma pessoa um pouco mais aberta, mais empática, ok? E isso culmina com o terceira pessoa que influenciou bastante o Homem de Ferro, o Tony Stark, e é sobre essa pessoa também que eu quero falar um pouco mais, tá? É o Peter Parker. Vocês conhecem o Peter Parker? Peter Parker. Não? É o Homem-Aranha, o Spider-Man. Pois é, o Peter Parker é um cara bem mais novo do que o Tony Stark, né? E o Tony Stark, vamos dizer assim, o Homem de Ferro, né? Ele adotou como o Peter Parker como se fosse um mentor do Peter Parker, né? Explicando as coisas da vida, os problemas. Um tutor, um mentor é essa pessoa que orienta, né? Que ajuda o outro a caminhar, passar pelas pedras, pelas dificuldades, orienta a tomar decisões, faz perguntas interessantes, né? Faz a outra pessoa refletir. Então esse é um ponto importante. O Tony Stark, de um egocêntrico, ele se transformou num verdadeiro herói, que é o Homem de Ferro, né? E como é que ele passou por essa transformação? Ele passou por essa transformação quando ele teve contato com uma série de pessoas, e em especial com o Homem-Aranha. Porque daí, como eu disse para vocês, nessa figura de mentor, ele virou como se fosse um professor, sabe? Do Homem-Aranha. E ele ensinou, portanto, o Homem-Aranha uma série de coisas sobre a vida também, né? O que é ensinar, se nós formos pensar, né? Ensinar alguém é refletir também sobre o que você está ensinando. Então, olha só que legal, quando você está ensinando alguém, né, o pessoal fala, o professor às vezes aprende muito mais que os próprios alunos. É exatamente por causa disso. Ensinar demanda, exige que você reflita sobre o que você está ensinando, correto? E o que é refletir? Refletir é quando as coisas que saem, né, da tua boca, quando você está falando, explicando alguma coisa para alguém, elas entram também no teu ouvido, né? Vão para outras pessoas, mas também entram no seu ouvido. Então existe um processo de reflexão, percebe? Reflexão. Essa reflexão faz você pensar sobre o que você está dizendo, faz você meditar e verificar assim, o que eu estou falando é verdade? O que eu estou falando tem sentido? O que eu estou falando está alinhado com o meu comportamento ou são apenas palavras perdidas aí, né? Tem uma passagem, essa é a primeira passagem que nós vamos estudar aqui, que está lá em Eclesiastes, que fala sobre essa questão do ensinar e do refletir. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 27. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 27. Lá diz o seguinte, quando a gente analisa essa passagem, né, de Eclesiastes, o que está mostrando fala o seguinte, diz o mestre, olha só, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser. Olha que interessante. Ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser. Então, quando a gente está ensinando alguma pessoa, aqui nós estamos falando nós vamos falar, né, sobre a Bíblia, a palavra de Deus, a gente faz algumas comparações sobre o que a Bíblia coloca para nós como correto, e eu comparo isso com a minha própria vida, com as coisas que eu vejo, ouço e percebo ao meu redor. Isso faz a gente pensar muita coisa, né? Isso faz a gente refletir. Tá, eu estou falando alguma coisa para alguém sobre o caminho, com C maiúsculo, estou falando alguma coisa sobre o caminho de Deus, sobre como deve ser feito, mas eu faço isso também. Eu estou falando sobre os mandamentos de Deus, mas eu também tento obedecer os mandamentos de Deus. O próprio aluno, né, a pessoa que você está orientando, faz perguntas para você sobre a dor, sobre o mal, sobre o bem, sobre uma série de coisas. E você, como tutor dessa pessoa, de repente você começa a pensar também assim, poxa, e agora? Como é que eu explico isso?
E aí faz você pesquisar, estudar e refletir mais e conversar com Deus. E você acaba aprendendo muito mais, de repente, do que o seu próprio aluno lá, né? Entre aspas, do que a própria pessoa que você está ajudando. Muito bem, esse é o ponto que a gente quer discutir hoje, né? Você, assim como o próprio Tony Stark, né? O Homem de Ferro, ajudou o Peter Parker, o Homem-Aranha, a trilhar o caminho aí da vida, Jesus fala para a gente fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Vamos dar uma olhada numa passagem muito importante sobre isso? Vamos lá então, vamos para Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. E em Mateus 28, 19, diz o seguinte, olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou continuar mais um pouquinho, no versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? É exatamente fazer essa mentoria que o Homem de Ferro fez aqui com o Homem-Aranha, né? Você falar para a pessoa, explicar sobre o caminho, com C maiúsculo, o caminho de Jesus, o caminho da vida para as pessoas. E enquanto você está explicando, você está conversando, você está demonstrando, você também está ouvindo a sua própria voz, você também está se autoanalisando, você está refletindo sobre o que você está colocando para outra pessoa, sobre se está alinhado o seu comportamento com o que você fala, né? Comportamento é ação, então a fala, faça o que eu digo e faça o que eu faço, né? Não pode estar quebrado isso daí, tem que ter esse vínculo direto. Então você pensa sobre isso. A outra pessoa de repente pode fazer perguntas difíceis para você, isso faz com que você tenha que estudar mais, pensar mais sobre aquele assunto, orar mais também, porque quando você está orando, você está conversando com Deus, né? E você pode pedir coisas para Deus, mas também pode debater com Deus. Isso é legal também, importante, né? Perguntar lá os seus porquês e paraquês, né? E aí você acaba aprendendo bastante. Então, Jesus fala o seguinte, viu? Quando você sai para fazer discípulo, e essa é uma dos mandamentos que Jesus nos dá, é para que a gente possa ensinar as outras pessoas, para sermos tutores de outras pessoas no caminho de Deus, no caminho da salvação. Isso traz muito benefício para nós, isso é muito importante. Talvez você tenha amigos e colegas da escola, que agora você tem contato talvez via Skype, via Zoom, via, sei lá, qualquer outra forma aí, né? E mesmo pessoalmente, quando Deus quiser a gente sairmos dessa pandemia, pense nesse assunto, ajude as pessoas a encontrar o caminho, seja tutor das pessoas, seja como o Homem de Ferro foi para o Homem-Aranha, sabe? Um mentor, explicando sobre as coisas da vida. Isso é muito importante, vai ajudar o outro, vai ajudar você também. Tanto que o apóstolo Paulo fala a mesma coisa para nós, nessa última passagem que nós vamos estudar, 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Em 1 Coríntios 11, 1, ele diz o seguinte, uma frase, hein? Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo falando. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Quer dizer, nós temos que imitar a Cristo, né? Nós temos essa grande referência. Então, no nosso caminho, a gente começa da nossa vida, né? A gente tenta imitar a Cristo, aí nós tutoriamos outras pessoas, ajudamos outras pessoas a encontrar esse caminho, essa pessoa reage às nossas falas, à nossa forma de ser, à nossa forma de viver, isso faz com que a gente reflita, pensa e continue se aproximando cada vez mais de Cristo, ou seja, cada vez mais sendo imitador de Jesus. E aí você tutora as outras pessoas ou ajuda as outras pessoas a encontrar o caminho de uma forma melhor ainda. E assim vai num ciclo, né, virtuoso, um ajudando o outro e você cada vez mais forte no caminho. Olha que legal, né? Isso que transformou um cara egocêntrico como o Homem de Ferro numa pessoa, um herói. Alguém me chamou? Não, Homem de Ferro ainda não. Quando eu precisar, eu chamo você. Eu chamo de verdade, eu olho para você e chamo você, tudo bem? Fica lá no cantinho lá,
E tampa os ouvidos que nós estamos terminando aqui a nossa aula. Não quero que você ouça ainda algumas das nossas conversas, tá bom? Ok, tchau. Então, esse é o negócio, da gente pensar um pouco mais sobre a palavra de Deus no momento que nós estamos ensinando outras pessoas, ok? Legal, essa foi a nossa reflexão de hoje, né? Ajudar os outros, ensinar os outros a encontrar o caminho nos fortalece mais e mais na palavra de Deus. Eu desejo uma ótima semana para vocês, que Deus os abençoe também. E nós temos aí um breve spoiler sobre o próximo herói. Aliás, não é bem um spoiler, é uma dica. Quem será que é essa pessoa? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sei, parece que o cara faz umas coisas assim, sabe? Ou talvez assim. Sei lá, quem é esse cara mesmo? Até a próxima. I'm Dr. Stephen Strange.